Sim, ele já está por aqui, o cara que manja tudo de política nacional e internacional. Meu Deus, no pique o grande Marcelo Favalli. Grande Favalli. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Você sabe que a audiência comprou a sua competência. Sim. Uma audiência tem uma exigência. Não vou decepcioná-los. E eu queria começar agradecendo o Pânico por esse momento Porta da Esperança. Vocês estão prontos para presenciar este reencontro. Isto que eu vou falar é absolutamente verdade. Estou ao lado de Alan Gani, que nós não nos víamos há 30 anos. Olha que sensacional. Em nome do coincidência incrível. Nós estudamos Colégio Jabaquara, que na nossa época chamava colegial, né? Hoje é o ensino. Aí, contar uma coisa, a mãe dele pedia pra eu ajudá-lo a estudar matemática e tal. Eu ia, aí ela ficava puxando meu saco. Ô, louco, que isso? Respeita a mãe do cara. Creme de milho, cozinhava muito bem com franguinho, catuperê e tal. Que legal esse encontro, olha. Bom, não é verdade? Ele tava contando. Eu vou te convidar pra comer lá de novo, tá bom? Calma aí. Momento emocionante aqui. A gente ficou tão emocionado que eu vou ter que fazer um break, que o Delari me olhou aqui. Então vamos fazer um break e a gente volta aqui com o nosso grande Favalli, que vai dar um show de geopolítica. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Mas voltando, ele já tinha contado a história da sua amizade. VHS junto. Isso. Seu apelido era Cotonete. Isso ele contou, é verdade? Eu tenho mais tempo de vida com cabelo branco do que sem. Era isso? Ele já tinha cabelo branco desde aquela época, impressionante. Essa parte eu inventei, mas que bom que era seu apelido. Mas em 1995. Mas legal, assim, pra você ver, a Jovem Pan forma profissionais espetaculares. Obrigado. E muito legal a participação de vocês. A gente quer saber sobre a história da guerra, que vai completar agora mais de um ano, né, Morgado? Um ano e meio. Um ano e meio. E sem previsão de uma resolução. Ninguém sabe, né, quando acaba. Qual as últimas atualizações dessa guerra aí, hein? Ó, Morgado, amanhã, que é dia 24, completa, então, 1 ano e 6 meses de guerra. Para nós da imprensa que acompanhamos todos os dias, isso é um marco, porque justamente como você falou, não existe a menor perspectiva de um acordo de paz. As duas partes, lá no começo, quando a guerra completou 1 mês, 2, 3, até no primeiro semestre, havia reuniões esporádicas entre russos e ucranianos com uma proposta de chegarem a um entendimento. Só que existe uma exigência das duas partes e que ninguém cede. A Rússia quer a parte do território ucraniano já dominado e o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, fala: de jeito nenhum, não dá para você invadir meu território, pegar um pedaço do meu quintal, falar que é seu e vamos deixar por tudo aí. Não, então, essas resoluções de paz não avançam de jeito nenhum. Um ator importante até para fornecimento de armas para a resistência ucraniana e como observador fora do palco de guerra são os Estados Unidos. Por que eu estou trazendo os Estados Unidos? Há 5 dias, o alto comando do exército americano trouxe um número alarmante, número de vítimas. E aí estou falando de militares que foram mortos e feridos. Quase 500 mil de pessoas em 1 ano e meio. E o mais curioso é, segundo o levantamento dos americanos, as baixas mais numerosas são dos russos. Olá. Cerca de 70 mil soldados russos morreram, em contrapartida a 30 mil militares ucranianos. A gente vê aí, a gente já sabia na teoria política, que estaríamos assistindo o que se chama de guerra assimétrica, que é uma nação muito mais forte, muito mais poderosa contra uma muito menor. A pauta daqui para frente, segundo os pesquisadores e filósofos contemporâneos, é que a gente não vai ver uma terceira guerra mundial. Isso é muito pouco provável que aconteça, mas os conflitos assimétricos, eles vão se tornar cada vez mais comuns. Só que o que a gente não esperava, ou que muito pouca gente previa, era o nível de resistência dos ucranianos. Exatamente. E tem um negócio que é o seguinte, parece fantasia da minha cabeça, mas está contemplado na teoria quando a gente vê os palcos de guerra. O que o russo não esperava, né? O que o exército russo não esperava, o presidente Vladimir Putin, uma resistência de guerrilha. Por um lado, você tem os soldados russos que receberam uma missão, quase que um protocolo. Ó, você vai entrar por esse caminho, o ataque é assim, uma instrução de guerra. Do outro lado, ele encontrou com pessoas que estavam defendendo o próprio território, a própria casa. Então, nas primeiras semanas de guerra, a gente tinha relatos de pessoas dispostas a sair nas ruas e lutar, nem que fosse com uma faca de cozinha.
Isso parece um elemento pequeno, mas essa resistência de guerrilha urbana faz diferença. Muito do discurso do Zelensky, desculpa até te atrapalhar, que quando começou aquela guerra, por mais o cara falar, o cara era humorista, ele pegou e convocou a população para ir pra rua e se defender com armas. Foi isso. Foi o primeiro discurso, né, da mensagem do Zelensky, né? Claro que tem uma convocação obrigatória prevista na Constituição, em que todos os homens de idade de combate, de 18 até os seus 50 anos, foram obrigados a ficar de prontidão e receber um alistamento quando chegasse o telegrama em casa. Mas o que a gente percebeu é que houve um autoalistamento, as pessoas prontas a resistir. Se a gente voltar na história, a gente enxerga, por exemplo, a Guerra do Vietnã, outra guerra assimétrica, né? Estados Unidos, uma potência, maior, jamais imaginaria. Né? Tiveram uma derrota acachapante porque pegaram ali os Vietcongs dispostos a defender o que eles chamam de casa, lar, bairro, próprio quintal. E aí houve uma resistência a ponto dos Estados Unidos se retirarem. Claro que aí o palco de guerra é um pouco mais complexo, eu tô pegando uma análise mais superficial, mas para vocês entenderem que esse elemento da resistência... A força do povo. Exatamente, fez aí toda a diferença. E tem uma coisa curiosa dessa guerra do Vietnã, né? Que você tem... Esse cara aqui, cobriu guerra, sabe tudo desse jornal de geopolítica, que eles eram pequenos, eles faziam uns buracos, né? Isso foi uma coisa... Queria que você contasse, você sabe bastidor de tudo, cara. Quem tiver oportunidade, hoje o Vietnã, você chega no Vietnã, tem uma placa assim... Lembre-se, nós não somos apenas uma guerra, nós somos um país. Mas eles ainda reservam muito, até porque isso gera um turismo, mas eles fazem muito dessa lembrança para não acontecer de novo. E aí você visita os túneis. O biotipo do vietnamita é muito diferente do soldado tipo Rambo americano. Exato. Mas eles se escondiam em trincheiras, em túneis. Existe toda uma edificação e toda uma ramificação de trincheiras cobertas com uma palha ou um sistema amadeirado para eles saírem no meio dos pelotões e derrubarem as pessoas. Bom, estamos falando aqui sobre guerra com o nosso grande jornalista, que é o Favalli, @marfavalli, com 2 L's e I. Ele está aqui na programação da Jovem Pan, cobrindo sobre geopolítica. Estamos falando sobre o Vietnã, né? Os bastidores dessa guerra do Vietnã. Tem um outro fator, assim, da guerra, que a gente sempre vê essa carnificina. Porém, a tecnologia que a gente tem agora, a gente está falando de inteligência artificial, tem investido, drones, é uma outra guerra, né? Exatamente. Queria que você falasse mais dessa parte tecnológica da guerra. E a Ucrânia, propriamente dita, colocou um outro personagem nessa guerra tecnológica, que são dos drones. Que a gente pensa, então, nos aparelhos voadores ou nos mísseis que são controlados, mas os ucranianos desenvolveram barcos drone. E isso tem mudado a guerra por 2 motivos. Primeiro, a gente volta aí, então, em 2013, 2014, teve uma outra ocupação dos russos e eles pegaram a Crimeia, que é uma extensão de terra dentro do Mar de Azov, estratégico, era da Ucrânia, acabou ficando para a Rússia. Existem pontes que ligam a Rússia para a Crimeia, senão você tem que dar uma volta enorme e dificulta, inclusive, o comércio, abastecimento e tudo. Os ucranianos desenvolveram bombas colocadas em barcos a controle remoto, que são pilotados a muita distância, para explodir os pilares dessas pontes. Primeiro, já é um tombo importante para os russos nessa ligação com a Ucrânia. Mas mais importante ainda é como os ucranianos têm usado esses drones marítimos para afundar navios. Eu estou falando navios de guerra e principalmente navios mercantes. Porque a ocupação hoje da Rússia na Ucrânia é uma meia-lua. Ele pega o leste, boa parte do sul e tirou dos ucranianos os portos. Mas ficaram os portos para os russos, que ligam o Mar de Azov ao Mar Negro se liga com o Mar Mediterrâneo e daí para o resto do mundo. A partir do momento em que os ucranianos passaram a ameaçar a marinha mercantil da Rússia, também tem um componente de guerra contra a Rússia. Então, a tecnologia é um fator importantíssimo. Mas os ucranianos ainda desenvolveram um negócio que a gente não tinha visto antes, que são esses drones marítimos. Se você me permite aqui, Favalli, Zelensky, há 1 hora atrás, a Crimeia será desocupada como todas as outras partes da Ucrânia que infelizmente ainda estão sob domínio do ocupante. Eita. O que torna o Zelensky, né, um personagem indelével aí do século XXI. Foi eleito como personalidade pela revista Time, né, e ele tem uma virada de carreira
Zuzu lembrou aqui, ele era um comediante, ele era uma estrela da televisão. Fez um filme até brincando com uma guerra, né? Tipo, fingindo que ele era um personagem dele, era fingindo ser um presidente. Exato. Cara, inacreditável, né? E aí ele tem se midiático, tornado... ele soube também se comunica. Isso aí ele fez com maestria, né, cara? Mas quando ele é eleito, ele já começa a dar um discurso de que Moscou, Kremlin, o centro do poder da Rússia, agora o jogo virou. Porque antes a Rússia não tinha invadido, nunca invadiu Belarus, a Ucrânia, Moldávia, que são os países vizinhos ali. Porque já havia muito claramente uma zona de influência e de obediência desses presidentes a Moscou. Sim. O Zelensky mudou esse tom aí, e aí o Putin foi pra cima. Exato. Então isso é uma das explicações da guerra. Outro fator é a OTAN, né? O Putin, numa entrevista, ele sempre questionou a OTAN, né? E aí tem o papel dos Estados Unidos, que a gente também sabe que tem interesses. E a gente caminha sempre para um lado que a gente não é torcida, é análise o que você faz, né? É isso mesmo. Né? É isso. Tudo também, Zuzu, quando a gente precisa ter um ato que vai chamar atenção, você cria um discurso com as suas justificativas. Cabe a nós fazer o que eu chamo da análise do discurso. Será que é isso mesmo? O Vladimir Putin sempre levantou essa bandeira. Olha, a OTAN foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para se unir com aqueles que ganharam a guerra do lado do Ocidente e isolar a antiga União Soviética. Tanto que a própria União Soviética criou a própria OTAN, que era o Pacto de Varsóvia. Pegar os países que não pertenciam à União Soviética, mas criar uma aliança militar paralela. Acabou a União Soviética no comecinho da década de 90. Acabou o Pacto de Varsóvia, mas não acabou a OTAN. Muito pelo contrário, ela continua crescendo. Isso incomoda os russos vendo essa aliança militar cada vez mais batendo a porta deles. Entrou a Polônia. Polônia tá na fronteira ali. Entrando a Ucrânia, opa, peraí, você tá começando a chegar muito perto da minha porta. Mas não existe o interesse. De novo, eu vou repetir aqui um filósofo contemporâneo chamado Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro chamado Fim da História, em que ele põe uns tópicos na análise dele, dizendo isso. Não vai ter uma terceira guerra mundial, porque isso impactaria o sistema econômico de uma maneira e que a sociedade e a humanidade, como nós conhecemos, não seria mais a mesma. Então ele defende essa questão então das guerras assimétricas e tal. Uma guerra termonuclear com bombas atômicas é possível, mas muito, muito pouco provável. Então talvez a OTAN atacaria a Rússia. Muito, muito provável. Eu estou citando aí esses pensadores. Qual que é então o interesse da Rússia? A gente tem que olhar o Vladimir Putin, que se tornou a pessoa que mais tempo governou a Rússia em toda a história. Eu tô colocando inclusive os czares. Opa. Ninguém ficou na cadeira do Quando entrou um cara do lugar dele, era dele. Isso, Dmitry Medvedev. Eles bancaram ali, ó. A gente vai se alternando aqui. Você primeiro-ministro ou presidente, depois a gente troca de lugar. Te juro. Mas aí não teve nem esse problema, porque o Putin foi lá, mudou a Constituição e agora ele pode ficar mais 30 anos no poder, estando a 20. Eterno. Né? Então, a gente sabe que existem outros interesses. Zona de influência. Do que vive a Rússia? De alguns substratos, fertilizantes, petróleo e gás. Eles produzem, mas até então tinham de vender para a Europa Ocidental. Sim. Alemanha, França. A gente fala de gás e lembra, por exemplo, da calefação em casa. Não é só isso. Usinas de gás na Alemanha, na França, só para citar duas grandes economias do oeste europeu, eles usam o gás para produzir eletricidade e abastecer a indústria. De novo, estou falando das duas maiores potências dentro da zona do euro, a Alemanha e a França. Mas a Rússia precisava atravessar esse gás. Atravessava por onde? Pela Ucrânia. Se o Zelensky fala, peraí, nós não somos mais BFFs, Best Friend Forever, como você já foi da Ucrânia, o Putin pensou, opa, se esse cara fechar a torneira, eu tô encrencado. Então beleza, vou pegar a torneira pra mim. É uma das explicações. Muito bom, muito bom. Mas, ô Favale, e a Europa, ela não... Nenhum país da Europa tenta construir, porque o Trump tinha essa ideia de fazer de não depender, ele sempre fala de não depender desses grandes países para você não ficar refém. Ninguém da Europa tenta ter algum projeto de fazer esse gasoduto para parar essa dependência da Rússia, porque a Europa já foi ameaçada várias vezes da Rússia fechar a torneira e aí todo mundo fica na mão deles. Pois é. Alba, aí é o seguinte, a solução veio junto com a necessidade. Porque uma chanceler, quer dizer, é o nome que se dá
para quem governa a Alemanha, a Angela Merkel, tinha uma outra mentalidade política. Dizia ela, e olha, a maior economia da zona do euro, a maior economia a Alemanha, vai ditar muita regra dentro da Europa. Então a Angela Merkel tinha esse discurso. Em vez da gente ficar isolando a Rússia nesse clima pós-Guerra Fria que já acabou, vamos trazer a Rússia aqui para dentro. Vamos pegar o cão feroz, colocar para dentro da sala, porque ele não vai morder a gente. Ela errou nessa estratégia. Então foi a própria Angela Merkel que uniu ali parte da Europa e falou: não, vamos construir esses gasodutos. Tanto que tem o chamado Nord Stream 1 e 2, que sai da Rússia, chega na Alemanha sem passar pela Ucrânia, ou sem passar por terra, porque ele vem em grande parte debaixo do mar. Só que com esse rompimento, a própria Alemanha foi a primeira, corta o Nord Stream. Pô, mas nós vamos ter um problema de gás, disseram os alemães. Nós, governo, vamos achar uma outra solução. Mas nós não vamos compactuar com essa guerra, porque dando dinheiro para a Rússia, a gente continua alimentando a máquina de guerra. E aí, o Alan Gani brilhantemente falou. Só que tem um terceiro componente aí. Entrou o imponderável na história, chamado China. Exato. Né? Então, Xi Jinping falou com Vladimir Putin, ó, eu tô comprando o seu excedente. É nóis. É nóis. Mas aí é igual na feira livre. Você chega no final na xepa, sobram as frutas, o feirante, ele tem duas opções. Ou ele vende muito barato, ou ele vai jogar fora. Boa. Então o que aconteceu nessa ligação aí de oi sumido, é o Xi Jinping, tudo bem? Maravilhoso. Foi o seguinte, tá sobrando gás aí, Rússia? Tá. Vende pra mim com o maior prazer. Só que quem vai ditar o preço sou eu da China. Então a China passou a consumir gás. Estamos falando de uma economia crescente que vai se tornar a maior economia do mundo em algum momento nesse século, que precisa de energia para construir, para ampliar, para produzir. Eles estão pagando barato. Mas barato tudo quanto? Chegou a ter 30% de desconto. Sim. Porque na necessidade, ninguém estava comprando da Rússia. Foi uma jogada de mestre, Foi uma jogada de mestre. Então é o jogo do ganha-ganha. Por isso que a guerra continua ainda de maneira tão voraz. Não existe a menor perspectiva de acabar. Vamos deixar o Gani, o encontro, o grande encontro agora. O Favale, tem um intelectual norte-americano, o Menschaumer, ele diz que essa guerra poderia ter sido evitada se não houvesse essa insistência da OTAN na fronteira ali com a Rússia, insistindo com a entrada da Ucrânia na OTAN. E isso ficou claro em 2008, com o ministro das Relações Exteriores disse, olha, se vocês insistirem com Geórgia e Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. Na sua avaliação, poderia ter sido evitada ou aconteceria mesmo se a OTAN não insistisse com a Ucrânia? Tem toda razão, Alan. Existia esse componente de muito incômodo da Rússia, que é a maior reserva de ogivas nucleares do mundo. Nenhum outro país tem tantas bombas. Ser ameaçada é você mexer num vespeiro muito perigoso. Agora, a OTAN, quando olhava para a Ucrânia, para a Geórgia, que também é um pequeno território ali muito cobiçado pela Rússia, se teme que a Geórgia seja próxima da lista da invasão, mas a OTAN com esses dois países, ele sempre foi aquela mãe que diz, isso filho, pode deixar, na volta a gente compra, tá? Os pedidos da OTAN e da Geórgia da Ucrânia e da Geórgia chegam para a OTAN, mas a OTAN sempre, vamos colocar aqui para dar uma olhada depois. A OTAN nunca sinalizou uma vontade concreta dessa adesão, porque sabia do perigo. Diferente do que a União Europeia, inclusive, acelerou o processo para colocar a Ucrânia dentro da União Europeia. Mas nós estamos falando aqui de política internacional, nós estamos falando de diplomacia, mas por tudo existe esse grande Deus chamado dinheiro. Por mais que a Ucrânia queira muito e agora precise muitíssimo de uma ajuda internacional para uma reconstrução, que os números são alarmantes do que já foi destruído na Ucrânia, seria fundamental, seria a maior boia de salvação da Ucrânia entrar na União Europeia. Só que a União Europeia vai pensar, o meu prejuízo num bloco desse tamanho vai ser gigantesco eu pegar um país em plena destruição. Ucrânia, estamos com você, coloquei você nas minhas orações, tô rezando, mas na hora que a coisa se resolver, que a guerra acabar, que a gente fizer uma conta exata do que você precisa de dinheiro para a reconstrução, a gente volta a falar, né?
A parte administrativa da União Europeia já falou, legal, a gente queria muito que você viesse, mas isso tem que ser votado por todos os parlamentos. Ninguém pode vetar. E não existe a menor sinalização de que isso vai acontecer. Inclusive porque dentro da União Europeia tem um país chamado Hungria. E a Hungria precisa muito da Rússia. E a Hungria já falou, eu não vou pagar essa fatura. Esse negócio de aprovar a Ucrânia, eu não vou assinar. Não vai ser agora que eu, Hungria, que vou assinar, porque preciso muito da Rússia. Por isso que a gente usa a expressão de tabuleiro de xadrez da geopolítica. Você mexe uma peça aqui, o jogo todo desanda. Exato. Outro tabuleiro, outra peça é Taiwan, né? Que a gente fala que tem esse embate entre Estados Unidos e China. Queria que você falasse de Taiwan, por que é tão importante e... Importante. É o seguinte, existem duas Chinas, mas se você falar isso pro Xi Jinping, ele toma arrepios, né? Existe a República da China, que a gente chama de Taiwan, e existe a República Popular da China, que é a Grande China. Certo. O Xi Jinping, quando tomou posse pela terceira vez, e num arco de tempo aí, desde a Revolução de 1945, a gente também não tem alguém com tanto tempo no poder, porque em geral o presidente da China não tem votação para presidente da China, tá? Então o conselho, que é o parlamento chinês, o grande conselho do povo, escolhe ali o Politburo, que é um modelo que veio da Rússia, e esse Politburo, que é umas 25 pessoas, escolhem o presidente, que é alguém de destaque dentro do partido. O eleitor tá lá na outra ponta, não chega nem perto da escolha do presidente na chamada democracia chinesa. E se votar errado, some também, né? Desaparece. Também tem essas coisas. Agora, voltando aí para a questão do Xi Jinping. Quando ele toma posse pelo terceiro mandato consecutivo, é uma exceção. Houve uma mudança aí nas regras da China para garantir um terceiro mandato, porque havia um bloqueio, então, para que isso não houvesse. O Xi Jinping faz um discurso dizendo: essa questão da divisão da China não vai ficar para um próximo governo. Quem vai resolver sou eu. Ponto final. Aí, para bom entendedor, meia palavra basta. Estamos falando de guerra? Não necessariamente. Mas o Xi Jinping falou, não vou deixar o descolamento de Taiwan se afastar muito aqui da minha costa. Taiwan é um elemento muito importante na geopolítica. De novo, por trás de tudo isso existe o dinheiro. É o maior polo de produção de transistores e supercondutores. Talvez o meu sapato não tenha transistores e supercondutores, mas todo o resto da nossa vida cotidiana tem esses dois elementos. Se parar Taiwan, para o mundo inteiro na produção de tecnologia. A gente viu isso na pandemia. Está a milhares de quilômetros, Estados Unidos e Taiwan. E aí o que aconteceu? A Ford, por exemplo, falou, parei a produção de carros porque eu não tenho as peças eletrônicas que vêm de Taiwan para colocar no painel de carro. Eu estou usando um exemplo que se multiplicou aos milhares durante a pandemia. Então, Taiwan é um polo importantíssimo. Tem um passado político, né, de dissidente da China, algo que o Xi Jinping tem arrepios de ouvir e de lembrar. É um polo de desenvolvimento tecnológico que a China depende, gera riqueza para aquela região e quem dominar esse polo tecnológico vai dominar o século XXI. A gente está num momento em que a tecnologia, ela também vai ser uma arma. Não adianta você ter um grande poderio de guerra se você não tiver tecnologia. Por trás tem economia aí também surfando nessa onda. Ô Marcelão, você é palestrante também, que eu acompanho o seu site. Eu vi lá, palestrante. E a tua palestra que foi de graça aqui pra gente, eu agradeço imensamente, porque a gente aprende demais, cara. Cada detalhe que você tem. Mesmo. Você é um cara muito técnico. O repertório que ele tem é uma coisa assim espetacular. Parabéns mesmo. Obrigado. Pra mim é sempre uma honra. Tu andares aqui acima de vocês. É só ligar que eu desço. Boa, cara. Boa. Toda vez aqui a porta tá aberta pra você, que é o nosso grande Marcelo Favalli. Obrigado. Até a próxima, que seja em breve. Alan, tá convidado a comer lá em casa. Maravilha. Aquele frango creme de milho. Tá, manda um beijo pra tua mãe. Que beleza, hein? Ó, deixa eu passar o Instagram dele, porque ele é um cara mais low profile. Ele colocou o Instagram agora. É o @Marfavalli. Com 2 L's. Com 2 L's. Se tiver uma pauta, manda inbox pra ele. Por favor, se comporte também, só pauta mesmo. Porque ele é muito galanteador aqui. Às vezes a audiência feminina pode se empolgar. Mas ele é casado há muito tempo. Uma mulher muito incrível. Como chama a sua esposa? Beatriz. Um beijo pra Beatriz. Olha que homem charmosão. Esse é o Favalli aqui na programação da Jovem Pan.